noite, igreja! Estamos começando mais um Bate-Papo IBB e hoje com uma super novidade. Vamos estrear um quadro novo aqui dentro do Bate-Papo que se chama Fica ou Arrebata, um quiz super especial que a gente vai fazer com essas duas famílias convidadas, família Santana e família Cunha. Sejam muito bem-vindos ao nosso Bate-Papo. Tudo bem com vocês? Boa noite. Boa noite! Pelo menos assim a gente se vê, né? Muito bem, gente, mas que bom que tá todo mundo bem, com saúde. Vamos começar então o nosso quiz. Como eu falei para vocês, o nome dos jogos é Fica ou Arrebata. Vamos ver hoje se a família Santana vai ficar ou vai ser arrebatada, ou se a família Cunha vai ficar ou vai ser arrebatada, hein? Quero ver a animação. A gente tem a família... A gente tem a família Santana representando o grupo de Candelária. Um salve aí pro grupo de Candelária. Comenta aí se você está torcendo pela família Santana. E a família Cunha representando o GC Satélite. Galera do GC Satélite também. Torçam muito aí pela sua equipe. Eu vou explicar as regras rapidinho, certo? Pro pessoal. E aí a gente já começa o jogo com tudo. Vamos lá. A gente vai ter 10 perguntas e cada família vai ter 15 segundos para respondê-las, certo? A cada pergunta tem 10 alternativas e aí a gente vai no estilo passe e repasse. Se você não souber responder de jeito nenhum, pode passar para outra família, ela também vai ter o tempo para responder e assim a gente vai. Eu vou ditando as regras durante o jogo. E durante essas 10 perguntas, cada família vai ter direito a 3 ajudas, certo? Então você pode escolher quando vai usar uma dessas ajudas. As ajudas são caça na espada, que você vai ter a oportunidade de procurar a resposta no tempo de 30 segundos na Bíblia física, beleza? Não vale procurar no Google, não vale usar aplicativo de celular, nada. Você tem que estar com a Bíblia física a postos em 30 segundos só e caçar na espada, a espada ao ar. A segunda ajuda que você pode pedir é a meia bênção. Deus não dá a bênção pela metade, mas aqui no Bate-Papo IBB a gente só vai dar a meia bênção, que consiste na eliminação de 2 alternativas. Então vocês vão ficar com a alternativa certa e uma alternativa errada. Então aumenta suas chances de acertar. E a terceira ajuda é o irmão anjo, que você vai pegar o celular, vai poder ligar para qualquer irmão, aquele que você sabe que sabe muito da Bíblia, e a partir do momento que ele atender, não vale o pastor Davi, não vale o pastor Mateus, não vale a esposa do pastor. Então, a partir do momento que o irmão disser alô, a gente começa a contar também 30 segundos para ele se situar, saber o que está acontecendo, e aí você pode fazer a pergunta para ele também. Todo mundo entendido? Sim. Todo mundo preparado? Sim. Quem vai ficar e quem vai ser arrebatado? Eu vou. Vamos então começar, hein? Lembrando que a gente tem o tempo de 15 segundos para responder cada pergunta. Tirem para o ímpar só para a gente ver quem é que começa. Caio começa, né? Que foi quem escolheu o par. Vamos lá então. Primeira pergunta vai para a família Cunha. Vamos lá, gente. Quero saber se vocês sabem me dizer qual foi o profeta que fez descer fogo dos céus. Opção A, Eliseu. Opção B, Elias. Opção C, Josué. Ou opção D, Jeremias. E valendo o tempo. Elias. Você está certo disso? Família Cunha? Sim. Então, ponto para a família Cunha. A resposta está corretíssima. Vocês acabaram de ganhar 15 pontos. É a nossa grande estreia aqui. Vocês foram os primeiros pontuadores. Agora vamos para a segunda pergunta, que vai para a família Santana. Preparados? Sim. Preparados. Vamos lá, então. Eu quero que vocês me digam o seguinte. A quem Paulo apóstolo chamou de meu companheiro de lutas? Opção A, Arquipo.
Opção B, Apolo. Opção C, Pedro. Ou opção D, Lucas? Tempo valendo. Lembrando que vocês têm 3 ajudas, hein? Letra B, Apolo. Apolo. E a resposta está errada. Família Santana já está com menos 10 pontos porque eles erraram a pergunta, mas ainda tem chance de recuperar. Então o placar está em 15 a menos 10. Vamos lá para a terceira pergunta. A resposta certa nessa era a letra A, Arquipo. Vamos para a terceira pergunta, família Cunha. Qual era o nome da serpente de bronze que Moisés tinha feito? A. Aserá. B. Neustan. C. Leviatã. Ou D. Negueb. Tempo valendo. Amigo Anjo. Amigo Anjo, vamos lá. Pode pegar o celular e ligar. Será que o amigo Anjo vai estar disponível? Será que ele é um anjo de verdade? Por favor, amigo Anjo. Né? Se ele não atender, não é tão anjo assim, né? Não é tão anjo assim. Cunhado, a gente tá participando de 30 um segundos. quiz da igreja. Aí eu preciso da sua ajuda. Rápido. Qual era o nome da serpente de bronze que Moisés tinha feito? Aserá, Neustan, Leviatã ou Negueb? Não sei. 10 segundos. Sério, pensa aí rápido, tá vendo? Chuta, gente. Vocês têm 3 segundos. Aserá. Será a resposta está errada, cara. Menos 10 pontos da família Cunha, mas ainda está na frente. Vamos lá. Lembrando que vocês também têm a opção de passar para outra família, tá bom? E a gente era São essas 3 ajudas e fácil, senão você vai perder ponto. Vamos lá para a quarta pergunta, família Santana, é com vocês. Quais os discípulos perguntaram a Jesus se podiam fazer fogo descer do céu? A. João e Tiago, Pedro e João. C. Tiago e Pedro. Ou D. João e Lucas. Conta pra gente valendo tempo, 15 segundos. João e Tiago, Pedro e João. 5 segundos. B. B ou D, desculpa. B de bola. B de bola, Pedro e João. A resposta está errada, família. Vamos ler a Bíblia, família. São perguntas muito difíceis. Mas vamos lá, ainda dá tempo de recuperar, ainda tem perguntas suficientes. É que a gente tá chutando só no B. Vamos lá, família Cunha. Quinta pergunta. Qual o livro da Bíblia que termina com um ponto de interrogação? Jonas, Apocalipse, Eclesiastes ou Joel? Letra C, Eclesiastes. Letra C, Eclesiastes. É a sua resposta final, família Cunha? Sim. A resposta está completamente equivocada. A resposta certa seria Jonas, letra A. Então a gente tem aí, ó, menos 10 pontos para vocês também. Eu acho que está todo mundo negativo aí, menos 30. Pelos cálculos aí, o pessoal deve estar vendo no placar, eu não sei. Vamos para a próxima pergunta aí, família Santana. 6. Em quais livros da Bíblia não encontramos a palavra Deus? A. Ageu e Amós. B. Esther e Cânticos. Ruth e Eclesiastes. Ou Êxodo e 2 Pedro. Tempo valendo. Até agora a gente só respondeu na B. Vai ser B novamente. Vai ser B novamente, família Santana, mas dessa vez vocês estão corretos. Esther e Cânticos não aparece a palavra Deus. Muito bem, vocês acertaram. Eu acho que agora Vamos ser arrebatados. Vamos lá, eu quero que o pessoal que está assistindo tentem responder aí, vão comentando no chat. Tá as difícil, respostas que viu, vocês acham que é Rafael? certo. As respostas são as
pergunta É. mesmo para instigar o povo a ler a Bíblia. Não, Enem aí. Seu Vamos lá, família Cunha, para a próxima pergunta. 7. Em qual dia da criação foi feito o Sol, a Lua e as estrelas? Essa é tranquila. A. Segundo dia. B. Quarto dia. C. Terceiro dia. Ou D. Primeiro dia. Quando foi feito o Sol, a Lua e as estrelas? 10 segundos vocês têm. meia bênção. Meia bênção, vamos lá. Então, eu vou dizer quais são eliminadas, vocês vão ter ainda 10 segundos para responder, beleza? Então, vou eliminar a letra A, segundo dia, e vou eliminar a letra D, primeiro dia. Vocês estão entre a B e a C. No quarto ou no terceiro dia, Deus criou o Sol, a Lua e as estrelas. 10 segundos. Letra C, terceiro dia. A resposta está errada, família Cunha. Foi no quarto dia que Deus criou o Sol, a Lua e as estrelas. Essa estava para ter usado caça na espada, hein? Vamos lá. Depois eu pesquiso, tá? Família Santana, qual era o nome da bisavó de Davi? Quem prestou atenção nas pregações do livro aí sabe. Aí, A. Esther. B. Sarai. C. Ruth ou D. Noemi. Valendo o tempo. Nem vou ler o tempo, carinha. letra C, Ruth. Tá correta. Ruth. Vamos pro bem. céu, vamos pro céu. Vamos lá, família Cunha, para a nona e penúltima pergunta. Vamos lá. Aí não vai ficar. Eu queria só que a minha produção me dissesse quanto está o placar para eu poder já declarar o vencedor. Mas vamos lá. Na transfiguração, quem foi que apareceu ao lado de Jesus? A. Enoque e Elias. B. Elias e Moisés. C. Abraão e Isaac. Ou D. Abraão e Jacó. Letra B. Letra B, Elias e Moisés. Elias e Moisés é a sua resposta final, família Cunha. Vocês acertaram em cheio, Elias e Moisés. Muito bem. Mais 15 pontos para a família Cunha. E última pergunta para a família Santana. Quem foi o companheiro de batalhas de Josué? Davi, Caleb, José ou Jonatas? Valendo tempo. B, Caleb. A resposta está corretíssima, família Santana. E com isso, a gente encerra o nosso quiz Fica ou Arrebata com o vencedor, que segundo a produção está me dizendo aqui, foi a família Santana com 3 acertos. Não foi isso? 3 ou 4 acertos. Família Santana, vocês são os campeões. Em breve é retirado do prêmio no céu quando vocês forem arrebatados. Gente, muito obrigada pela participação. Muito obrigada por você que assistiu aí de casa. Se você gostou, curte o vídeo. E agora vamos todo mundo se preparar para o nosso culto, adorar o Senhor. Esse é um momento de descontração. E aí já vai todo mundo bem relaxado para louvar a Deus. Até semana que vem, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau. Boa noite, igreja. Estamos começando mais um culto e que nós estamos aqui reunidos, mesmo que virtualmente, né, para adorarmos ao nosso Senhor. E eu queria ler para vocês versículos que se encontram lá em Filipenses 4, o versículo 1, e depois nós vamos pular para o 7, certo? Diz assim: Portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho tanta saudade, permaneçam assim firmes do Senhor, ó amados. E o 7 diz: E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Então, eu convido vocês agora para louvar junto conosco, mesmo que daí da sua casa, e se alegrar na presença do Senhor. Amém?
enfermos, livrando os cativos. Era chegado o reino de Deus. Foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus. Ressuscitado, glorificado, o inferno e a morte venceu. E agora, quem dizem que tu és? Um profeta, um agitador qualquer. Teu Espírito me revela quem tu és. Ungido de Deus, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Sobre essa rocha tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há, igual não há. Celebre com a gente de casa. Vamos cantar juntos. Ele é o Cristo, Filho do Deus vivo. Verbo vivo viveu entre nós, Filho do homem, Filho de Deus, curando os enfermos, livrando os cativos. Era chegado o reino de Deus. Foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus. Ressuscitado, glorificado, o inferno e a morte venceu. E agora, quem dizem que tu és? Um profeta, um agitador qualquer. Teu Espírito me revela quem tu és. Ungido de Deus. Diga, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Sobre essa rocha tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Sobre essa rocha tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há, igual não há. Oh, 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 igual não há. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade, libertas meu ser no calor desse lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer
sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Eis-me aqui outra vez, diante de ti abro meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser. No calor deste lugar eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Boa noite, igreja! Esse é o momento em que você pode ofertar ao Senhor, pois também é uma forma de louvá-lo. E dessa maneira, você também coopera para que o reino de Deus possa avançar. Aparecerão aqui na tela os dados bancários da nossa igreja. Sinta-se livre para contribuir com aquilo que Deus colocar em seu coração. E aproveitando também para cumprimentar você que nos visita. Se é a primeira vez que está assistindo ao nosso culto, comenta aqui embaixo para que podemos te reconhecer. Seja sempre muito bem-vindo. E se você está assistindo ao nosso culto e ainda não é inscrito no nosso canal, eu te convido a fazer isso agora para que você não perca os nossos conteúdos. E também seguir as nossas redes sociais, Facebook e Instagram, Igreja Bereana Natal. Deus os abençoe e vamos louvar! Rei dos reis, consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que dele
de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti, com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus Criador. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. O teu amor me fascina, mexe com meu coração, enche-me de alegria, gera em mim uma paixão. Quero que venha o teu reino, sua bandeira levar, ver as nações se prostrando para te adorar. Meu coração será sempre teu. Quero viver só pra te amar e desfrutar do teu amor, me envolver em teus braços, sentir teu calor. Vamos dizer juntos: o teu amor me fascina, Senhor. Cante isso com a gente. O teu amor me fascina, mexe com meu coração, enche-me de alegria, gera em mim uma paixão. Quero que venha o teu reino, sua bandeira levar, ver as nações se prostrando para te adorar. Meu coração será sempre teu. Eu quero viver só pra te amar e desfrutar do teu amor, me envolver em
braços, sentir teu calor. Meu coração será sempre teu. Eu quero viver só pra te amar e desfrutar do teu amor, me envolver em teus braços, sentir teu calor, me envolver em teus braços, sentir teu calor, me envolver em teus braços, sentir teu calor. Muito boa noite, Igreja Bereana. A graça e a paz para todos vocês. Espero que estejam todos bem. Espero que estejam desfrutando desse tempo maravilhoso de culto que nós estamos tendo agora. Como você deve lembrar, na semana passada nós tivemos uma presença muito especial do pastor Marcelo França, que nos trouxe uma mensagem a respeito de esperança no exílio, e foi um tempo muito especial. Acredito que vocês, assim como eu, foram muito abençoados por essa mensagem. E essa semana, nós mais uma vez teremos um pastor convidado. Dessa vez é o pastor Igor Thiago, da igreja A Ponte, aqui em Natal, que vai nos trazer uma mensagem da parte de Deus. A mensagem tem como tema pressionados, mas não desanimados. Certamente será também um tempo de renovo e de alegria para o nosso coração. Nós queremos agradecer imensamente tanto ao pastor Marcelo, que nos abençoou na semana passada, quanto ao pastor Igor, que hoje vai nos trazer essa mensagem. Nós reconhecemos a vida de Deus em vocês e nos ministérios de vocês. Vemos o quanto vocês têm lutado para fazerem trabalhos relevantes nessa cidade, e esse trabalho já tem dado muitos frutos para a glória de Deus. Então nós agradecemos imensamente por emprestarem um pouco do dom que Deus deu para vocês para nos servir nesse tempo. Nós queremos orar nesse momento para que Deus nos abençoe através dessa mensagem que vai ser pregada. Vamos juntos? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado por mais uma noite, por mais um domingo em que a gente pode estar cultuando ao Senhor. É verdade que estamos com muita saudade, desejando o dia em que vamos poder fazer isso presencialmente, unidos, abraçados, mas enquanto isso não acontece, nós glorificamos o Teu nome, porque temos essas plataformas digitais que nos permitem estar reunidos como igreja em torno do Teu nome. Nesse momento eu quero lhe agradecer pela vida do pastor Igor, do meu querido amigo Igor, que vai nos trazer essa mensagem agora para abençoar a Tua igreja. Que essa mensagem que foi preparada com tanto carinho para ser entregue para nós, ela possa alcançar o objetivo que o Senhor deseja, que ela alcance o propósito que o Senhor tem para nós. Abre os nossos corações para que a gente possa receber, para que a gente possa ser inundado e transformado por essa palavra. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe. Boa noite, meus amigos, meus irmãos da Igreja Batista Bereana. Você que talvez não me conhece, muito provavelmente não me conhece, eu sou o pastor Igor, da Ponte Natal, e sou um irmãozaço de todos vocês. Amo demais essa igreja, admiro demais tudo o que essa igreja faz e todo o esforço que ela empreende para fazer com que o reino de Deus seja expandido na nossa cidade, na nossa nação. E é um prazer inenarrável estar aqui substituindo o pastor Davi, que também é um irmão do coração. Eu soube que ele está tirando uns dias de descanso e eu estou aprendendo com ele, estou precisando também, mas para mim é uma honra poder estar aqui compartilhando da fé junto com os irmãos. Eu espero muito que de todo o coração Deus esteja falando com você durante esse culto, durante esse tempo, e eu quero trazer uma palavra de esperança para você, para essa comunidade bereana, aqui na nossa cidade de Natal, justamente pelo contexto de vida que nós estamos vivendo. Eu queria trazer, antes de tudo, um abraço da Igreja Ponte de Natal
para cada um de vocês. Que alegria poder compartilhar desse mesmo espírito, desse mesmo corpo e me apresentar dentro da casa de cada um dos irmãos com muita honra, com muito temor a Deus. E o desejo do meu coração é realmente que esse tempo seja um tempo muito especial para cada um de nós. Então fica aqui o meu abraço em nome da Igreja Ponte e que Deus abençoe a cada um de nós e continue sustentando a nossa comunhão, a nossa unidade, a nossa fraternidade e, acima de tudo, sustentando o mesmo propósito de fazer grande o nome de Jesus Cristo em nosso meio. Eu queria compartilhar com você um texto que está em 2 Coríntios, no capítulo 4, a partir do verso 7, que diz assim: mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que este poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Eu queria que você fechasse os seus olhos, se você puder, para orarmos a Deus nesse tempo tão precioso de compartilhar a palavra dele. Pai, obrigado pela sua palavra, porque ela é luz para o nosso caminho. Ela é quem ilumina o nosso entendimento e transforma o nosso coração. Ela é quem conduz a nossa vida à santidade, sem a qual não podemos ver a Deus. Então, o nosso pedido é que o Senhor, pelo Espírito de Deus, transforme o nosso coração nesse dia, para que não sejamos mais, a partir de agora, as mesmas pessoas que éramos antes de termos um encontro de amor com a sua palavra. Ilumina o nosso entendimento, nos dá força, nos dá esperança nesses dias de aflição, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu sei que nós estamos vivendo dias de aflição, dias de dificuldade, dias que o mundo inteiro está passando e padecendo por circunstâncias que nós nunca tivemos tanto descontrole como talvez a nossa geração está experimentando nos últimos dias. O ano de 2020, para todos nós, tem sido um ano extremamente desafiador e eu não tenho dúvidas que, de forma direta ou indireta, a pandemia alcançou a sua vida e transformou de alguma forma. Ela interferiu nas circunstâncias da sua vida. Talvez você tenha perdido entes queridos, talvez você tenha passado por essas circunstâncias de padecer da dor do Covid e, graças a Deus, ter superado isso, mas talvez muitos seus familiares, alguns amigos conhecidos tenham padecido dessa dor e dessa doença que veio para assolar a humanidade. E, além disso, naturalmente, como você sabe, ela vem interferir numa ruptura da economia do mundo ao ponto de tirar o eixo da sociedade, da humanidade, do planeta como nós conhecemos. E isso naturalmente transforma a rotina de todo ser humano e isso provavelmente também afetou a sua vida porque você precisou se preservar, se resguardar e preservar a própria saúde, a saúde das pessoas que estão próximas a você. E isso foi, de fato, um constrangimento para a nossa vida. E o que eu queria compartilhar com você diz respeito a esse cenário, mas uma palavra de esperança para que nesse cenário eu e você possamos viver a esperança de um lugar que é eterno e que não muda. A palavra de Deus diz que todas as coisas passarão, mas a palavra de Deus permanecerá eternamente. Então, essa é a nossa esperança. Então, quando o eixo da humanidade vira, muda, nós só podemos ter como referência, um ponto de referência saudável e equilibrado a palavra de Deus. Qualquer outro ponto de referência mudou de eixo e como mudou, nós não podemos depender de enxergar nesses pontos de referência uma solução para a nossa vida. Então, que a palavra de Deus hoje seja esse ponto de referência que permanece, que continua firme, estabelecido sobre uma rocha de eternidade, que não vai permitir que eu e você saiamos do lugar, apesar da condução de uma mudança absoluta na nossa
humanidade. O John Piper escreveu um livro durante esse período de coronavírus que se chama Coronavírus e Cristo. E nesse contexto ele traz alguns indicadores de números que o Covid veio trazer para a humanidade e como esse livro já passou, eu queria compartilhar uma atualização. Nós, somente no Brasil, já passamos e superamos mais de 115 mil mortes por causa da Covid. Nós temos milhões e milhões de casos no Brasil e no mundo já confirmados, trazendo um cenário extremamente caótico para a nossa humanidade. Mas no livro, o John Piper faz uma pergunta que é a pergunta que eu queria introduzir para você e para toda a comunidade bereana nesse tempo. Ele diz assim, a pergunta que nós devemos fazer é se temos de fato todo o contexto da nossa humanidade em desequilíbrio por causa do cenário que estamos vivendo. A pergunta é, temos de fato uma rocha debaixo dos nossos pés? Uma rocha que não pode se abalar nunca? Eu espero que a condução dessa mensagem faça você entender que você só vai conseguir sobreviver, não só à pandemia, mas à vida como entendemos que ela é, se você de fato estabelecer uma rocha firme debaixo dos seus pés. O mundo entrou em desequilíbrio, mas será que nós temos debaixo dos nossos pés de fato uma palavra, uma rocha firme que é inabalável? Eu quero compartilhar com você, na verdade, o entendimento de que a nossa vida não pode estar submissa aos cenários de desequilíbrios e pressão que a vida traz contra nós e contra a nossa humanidade. Elizabeth Elliot é uma missionária que por muito tempo trabalhou evangelizando junto com seu marido, Jim Elliot, tribos indígenas equatorianas. Em determinado momento, Jim Elliot fez um trabalho missionário em tribos dentro da Amazônia equatoriana e ele foi morto pelos índios que lançaram lanças contra a vida dele e o mataram. Elizabeth Elliot continuou acreditando no propósito da missão, da sua casa, da sua família, e anos depois, inclusive, chegou a morar por determinado tempo com a mesma tribo que havia matado o seu marido em um trabalho missionário de evangelização. E ela escreveu um livro que diz que o sofrimento nunca é em vão. E nesse cenário ela escreveu o seguinte: do lado de cá do paraíso, não há satisfação intelectual para a velha pergunta, por quê? Porém, embora eu não tenha satisfação intelectual, encontrei paz. A resposta que lhe dou não é uma explicação, é uma pessoa. Jesus Cristo, meu Senhor e meu Deus. Não posso dizer que sei exatamente o que você está passando, mas posso dizer que conheço aquele que sabe. E consegui expressar, enxergar que através dos mais profundos sofrimentos que Deus me ensinou as mais profundas lições. Tire os seus olhos da pandemia. Tire os seus olhos do ambiente vulnerável. Tire os seus olhos daquilo que perdeu o seu eixo. Tire os seus olhos daquilo que você pode enxergar humanamente e passe a voltar os seus olhos para esse ponto de referência inabalável, imutável, que apesar das circunstâncias e dores que a vida vai trazer para você, vai permanecer sendo um ponto de referência eterno. Se chama Jesus Cristo, e assim como Elizabeth Elliot que disse, o sofrimento nunca é em vão. O meu desafio para você, igreja, é que você enxergue as circunstâncias da pandemia, as circunstâncias de tanta dificuldade que eu e você estamos vivendo e sofrendo na pele diariamente. Passe a enxergar na perspectiva da oportunidade de termos cada vez mais uma rocha firme e inabalável estabelecida debaixo de nós. O pastor e líder corporativo John Maxwell disse determinada vez: fracasso é um evento, não é uma pessoa. Se fracasso é um evento e não é uma pessoa, pare de enxergar em você a perspectiva de que tudo o que você faz, tudo o que você empreende
é um fracasso porque você é um fracasso, você é um fracassado. Eu estou falando com você na perspectiva de você entender que você precisa tirar os seus olhos desse cenário, desse ambiente onde você sempre tem a sua atenção direcionada para os prejuízos, para as perdas, para o cenário de que todo esforço que você empreende para fazer alguma coisa acontecer, na verdade, não dá certo porque você é um fracasso, você não é um fracasso. O fracasso é um evento, então talvez você possa ter passado por diversas circunstâncias de fracasso, mas nunca se permita acreditar que você é o fracasso. O fracasso, segundo John Maxwell, é um evento, não é uma pessoa. Logo, você não pode ser, por si só, um fracasso. O texto de Jó, no capítulo 4, versículos 1 a 5, diz assim: Então respondeu Elifaz, um dos amigos de Jó: Se alguém se aventurar a dizer-lhe uma palavra, você ficará impaciente? Mas quem pode refrear as palavras? Pense bem, você ensinou a tantos, fortaleceu mãos fracas, suas palavras davam firmeza aos que tropeçavam. Você fortaleceu joelhos vacilantes. Mas agora que se vê em dificuldade, você desanima. Quando você é atingido, fica prostrado. Eu sei que os amigos de Jó não têm muita coisa a nos ensinar, mas essa expressão, essa fala de Elifaz, ela é importante para talvez interpretar na minha e na sua vida a forma como eu e você, por mais que sejamos filhos de Deus, por mais que estejamos sempre preparados com uma palavra de Deus na nossa boca, nos enquadramos num contexto de fracasso e de submissão a um cenário de perda, de prejuízo, quando somos abatidos pela vida. Nós que trazemos em nós e carregamos em nós a palavra da esperança, quando somos abatidos, também nos prostramos, nos colocamos numa condição de submissão ao cenário de perda, ao cenário de dor que nos é provocado. A palavra de Deus veio trazer a nós uma condição de não dependermos do ambiente onde nós estamos. É porque cremos que então falamos. É porque cremos que então vivemos. Não vivemos mais pelo que sentimos, mas vivemos por aquilo que nós cremos. E nós cremos numa rocha inabalável que não nos permite sair do nosso eixo. Eu quero que você entenda que todo sofrimento não é simplesmente para atribuir a você uma carga de prejuízo, uma carga de pesar, mas é para trazer para você as oportunidades de manifestar na sua humanidade o Espírito de Deus, que é poderoso o suficiente para ressuscitar Jesus Cristo dos mortos e também é poderoso para habitar em mim e em você e trazer a nós uma esperança inabalável, apesar das circunstâncias da nossa vida. O desânimo não deve ser um motivo de fracasso. O desânimo nunca pode ser motivo de fracasso. Elias é um dos profetas mais famosos da narrativa bíblica. Ele é o profeta que fala pela boca de Deus no tempo do rei Acabe, que é casado com Jezabel, que eu costumo chamar intimamente como a filha do Satanás, de tão ruim que aquela mulher era. Brincadeiras à parte, era uma mulher que trouxe a adoração a Baal para dentro do território de Israel e ela levou o rei Acabe a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. E o profeta Elias trouxe uma palavra de desesperança ao povo de Israel, dizendo que enquanto eles adorassem a esses deuses e o rei Acabe fizesse o que era mal aos olhos do Senhor, não choveria mais em Israel. E durante mais de 3 anos, a nação vive um tempo de seca até que o profeta Elias volta para o rei para dizer que agora pode chover de novo. E ele acaba fazendo um desafio contra os profetas de Baal, além de profetas de outros deuses que a rainha Jezabel trouxe para a adoração do povo de Israel. Para encurtar um pouco a história, ele consegue fazer com que nessa competição mais de 450 profetas de Baal fossem humilhados perante a nação, e ele ora a Deus e Deus traz fogo do céu. Irmão,
Deus traz fogo do céu através da oração desse profeta Elias e lambe, consome completamente o altar para mostrar que o Senhor Deus era Deus sobre Israel. E por causa disso, Elias coordena e lidera o massacre de mais de 450 profetas de outros deuses no território nacional de Israel, que é o povo de Deus. Esse homem poderoso, quando recebe a informação de que porque fez isso com os profetas de Baal, a rainha Jezabel agora faria com ele a mesma coisa. Esse homem poderoso, cheio de autoridade dada por Deus, entra num desânimo e num abatimento tão profundo que ele esquece tudo aquilo que historicamente Deus fez através da vida dele e foge em direção a um deserto para se esconder de tudo aquilo que ele de fato era. Eu quero trazer à memória a você esse contexto da vida de Elias, para você entender que alguns motivos foram prioritários para que o profeta Elias se escondesse, apesar de tudo aquilo que ele havia experimentado como um profeta poderoso de Deus. A primeira coisa talvez seja a referência. A primeira coisa que o profeta Elias fala quando recebe a notícia de que a rainha Jezabel está buscando a sua cabeça é: me perdoe, Senhor, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Entenda que talvez o sofrimento da sua vida venha justamente pelo fato de que você tem trazido referências desnecessárias para aquilo que você tem vivido e tentado empreender na sua vida. Talvez a sua grande referência sejam os seus pais, os seus amigos mais próximos, os seus irmãos, pessoas da sua igreja, de quem você tenta buscar cada vez mais uma referência de vida, e enxerga na vida deles coisas bem-sucedidas e que, na verdade, acabam não acontecendo ou fracassando no contexto da sua vida, e por causa dessa referência, a impressão que você tem é de que você não está capacitado, de que você não está abençoado por Deus para viver aquilo que Deus está preparando para você. A segunda razão pela qual esse contexto da vida de Elias nos ensina muito é porque quando ele toma conhecimento de uma informação negativa, de perseguição, de um fracasso na vida dele, ele prefere o isolamento. Nós estamos vivendo tempos de isolamento por causa da pandemia, mas existe uma grande diferença entre estarmos isolados por causa da necessidade de preservarmos a nossa saúde, do que, na verdade, vivermos o isolamento da nossa própria solidão. Existe um grande inimigo da nossa vida e o inferno inteiro, diz o romancista, pode estar contido em uma só palavra. Se chama solidão. Eu e você não fomos forjados por Deus, não fomos criados por Deus para vivermos a solidão. É por isso que, graças a Deus, a tecnologia nos permite termos oportunidades como essa, de compartilharmos a fé, a palavra de Deus e a nossa comunhão em Cristo Jesus, apesar do distanciamento. Deixa eu te dizer uma coisa muito importante nesse dia. Nunca se permita viver o isolamento da sua própria caverna. Você jamais vai encontrar esperança de Deus, você jamais vai encontrar um lugar inabalável, uma rocha firme aonde sustentar a sua fé sozinho. Você vai precisar sempre de uma comunidade, você sempre vai precisar encontrar graça de Deus para ser sustentado nos contextos de dificuldade da sua vida em comunhão congregacional. Nunca desvalorize o benefício de você ser um com alguém nessa comunidade. Irmão, talvez a sua grande crise seja justamente o contexto de comunhão e você está buscando o isolamento. Talvez você esteja me ouvindo agora desesperado porque você gostaria muito de ter a oportunidade de acreditar que pode escolher viver sozinho. Cristo fez de nós seres comunitários, congregacionais. E a referência para o problema não está no isolamento, muito pelo contrário. A solidão é o pior dos nossos inimigos. E na solidão você nunca vai conseguir encontrar a Deus. Uma terceira razão e motivo pelo qual a vida de Elias nos ensina muito é porque ele tem um senso de justificativa no lugar de um senso de justiça. Quando Deus se encontra com ele na caverna e pergunta: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele começa a balbuciar para Deus justificativas
Deus, eu sempre fui santo, eu sempre fui muito esforçado, eu sempre fiz tudo que você quis, eu sempre fiz isso, sempre fiz aquilo, participei do ministério de louvor, eu sempre preguei muito bem, sempre orei pelos irmãos, expulsei demônio, fiz um monte de coisa pelo teu reino e agora eu estou sozinho. Veja como é interessante que nós sempre encontramos em Deus uma justificativa para o fato de que a vida nos colocou numa condição de solidão, quando na verdade nós precisamos encontrar na história de Elias o suficiente para aprendermos que na verdade nós provocamos em nós uma fuga da nossa relação e da nossa condição congregacional, porque queremos não mais sermos confrontados por quem nós somos na nossa relação com o nosso próximo. A nossa relação nos permite vermos em nós aquilo que Deus precisa moldar e aperfeiçoar. E quando nós não queremos fazer isso, nós tomamos a decisão do isolamento, porque no isolamento a gente cria o nosso próprio cenário e faz parecer que dentro do isolamento as coisas são perfeitas, mas é tempo de pandemia, é tempo de dificuldade e nesse tempo é tempo de nós reconhecermos a nossa humanidade. Deixa eu te dizer uma coisa, irmão, você não vai conseguir passar por essa sozinho. Talvez você esteja sofrendo profundas angústias de um cenário talvez de depressão, de um cenário de dificuldades e desequilíbrios emocionais. Você precisa pedir ajuda e você não pode usar as justificativas da sua vida como um senso aguçado de justiça, como se você não fosse merecedor do momento que você está vivendo. Deixa eu te dizer uma coisa, irmão. Todos nós estamos vivendo as aflições da pandemia. Todos nós estamos isolados. Todos nós estamos padecendo por isso. Isso não é um benefício exclusivamente seu. Todos nós estamos vivendo dias de dificuldade. E isso não pode servir como justificativa de um senso aguçado de justiça, como se o esforço que você sempre empreendeu pelo reino de Deus fosse justificador do contexto que eu e você estamos vivendo. Eu não sou melhor do que você, você não é melhor do que ninguém. Todos nós somos humanos e na nossa humanidade é que nós precisamos aprender a manifestar a glória de Deus, porque somos como vasos de barro e porque Deus decidiu colocar esse tesouro dentro de vasos de barro, precisamos aprender que a nossa humanidade é a melhor forma que nós temos de glorificar a Deus, porque nas nossas limitações o poder de Deus se aperfeiçoa. Deus não é a razão da sua desgraça. Eu queria trazer o contexto histórico de mais uma pessoa que padeceu durante 13 anos para ver a glória de Deus manifesta na sua vida. A história de um homem chamado José. José é um jovem que aos 13 anos tem sonhos, é um sonhador, é um homem que recebe sonhos de Deus e interpreta esses sonhos. E talvez por causa da sua imaturidade naquele tempo, ele não consegue fazer com que os sonhos de Deus naquele tempo manifestassem uma glória, um poder de Deus de fato na sua vida. Pelo contrário, ele faz com que esses sonhos provoquem a ira dos seus irmãos, porque ele compartilha a sua interpretação de que ele seria maior do que os seus irmãos e do que o seu próprio pai. E isso provoca uma raiva tão intensa dos seus irmãos que eles decidem matá-lo. E por causa disso, ele começa uma peregrinação de sofrimento. Mas o mais importante sobre a história de José é que não é o sofrimento que define o mérito, o propósito da glória de Deus na vida dele, mas é o propósito de Deus que vai conduzindo ele através do sofrimento até que ele manifeste essa glória. E essa glória não está atrelada ao fato de que ele se tornou um imperador da maior potência econômica do mundo naquele tempo, mas sim atrelada ao fato de que ele não levou em consideração as consequências de tudo aquilo que ele sofreu pela causa dos seus irmãos como justificativa para que ele exercesse o seu poder de forma maligna, de forma maldosa contra os seus irmãos na oportunidade que ele teve 13 anos depois. José agora tem 30 anos e ele é o primeiro-ministro do Império Egípcio. Os seus irmãos chegam junto a ele pedindo socorro porque o mundo está em colapso. Parece
coincidência para você, estamos vivendo um tempo de colapso na economia mundial, um tempo de colapso na vida social da humanidade, e agora precisamos de ajuda de alguém, e esse José que sofreu na mão dos seus irmãos agora é quem tem o poder para tomar a decisão. E ao invés de ele matar os seus irmãos, ele olha para eles e diz: tenham paz, porque eu aprendi que na verdade Deus apenas me trouxe antes de vocês para que eu pudesse cuidar de vocês. Veja só, é o propósito de Deus que conduz a vida de José, apesar das aflições, até que ele manifeste a glória de Deus através da sua vida. E a glória de Deus não está no fato de que ele agora é rico, bem-sucedido e poderoso, mas está no fato de que ele entendeu o reino de Deus e não usufrui do seu poder para o seu próprio benefício, mas usufrui da sua autoridade para abençoar e exercer bênção para a vida daqueles que de fato precisam. O seu sofrimento nunca será em vão, mas é a partir desse sofrimento que talvez Deus queira conduzir você ao propósito da manifestação da sua plenitude. Eu e você precisamos aprender hoje que o símbolo maior da nossa fé não é uma coroa, mas é uma cruz. Eu e você precisamos aprender a viver e padecer o contexto da nossa vida, de modo a conduzir através da nossa vida a manifestação de uma glória que não é nossa, mas é uma glória que vem de Deus e através de nós precisa se manifestar a nós e a todos aqueles que nos cercam. Não enxergue a pandemia e o cenário de dificuldade que você está vivendo como um cenário que define quem você é e como a sua fé se move, mas permita que através desse processo e dessa vida de dificuldades, você manifeste através da sua vida a glória de Deus. Aprenda com o tempo de sofrimento que você está vivendo. Hebreus, no capítulo 5, a partir do verso 7, diz: durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas àquele que o podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. Jesus, no auge da sua grande aflição, ora a Deus e diz: Deus, se é possível, retira de mim, por favor, esse tempo de aflição. Mas obedece ao propósito e diz: que seja feita a sua vontade e não apenas a minha. Talvez eu e você estejamos insistindo em nossa oração para que a gente seja liberado de um tempo de sofrimento e de um tempo de dor, mas talvez, irmão, talvez, simplesmente talvez, esse tempo de dor seja a oportunidade de, na nossa pressão, de sermos pressionados, a glória de Deus de fato possa se manifestar através da nossa vida, pressionados, mas não desanimados. Deixa eu te dizer uma coisa alegórica que talvez consiga resumir tudo aquilo que durante esse tempo Deus está tentando tratar ao nosso coração. A uva, para produzir os melhores vinhos, antes de trazer a alegria do vinho, precisa ser esmagada, de modo a que essa pressão produz, pelo resultado desse sofrimento, como consequência, o produto da vide, que é o vinho perfeito. O pão para chegar nos moldes mais adequados a compartilhar e saciar a fome daqueles que estão à mesa, precisa ser batido, esmagado, sofrer a pressão contra si mesmo, para que possa de fato alcançar a perfeição e o propósito de saciar a fome daqueles que precisam dele. Da mesma forma, o sofrimento não pode ser enxergado por mim e por você como algo em vão, como algo que nós devemos acelerar a nossa vida ao ponto de superarmos, de avançarmos, como se não fosse necessário passar pelas aflições que talvez você esteja passando. Pressionado, e quanto mais pressão você vive, parece que mais difícil é você sobreviver, mas entenda que quanto mais pressionado você tem sido, mais o propósito de Deus talvez permita que você
produza como consequência do tempo de aflição que você está vivendo. Deus não perdeu o controle da sua vida. Deus permanece entronizado pela sua palavra. Deus permanece sendo essa rocha firme que nos conduz a uma consciência de que não somos definidos pelas aflições da nossa vida, mas somos definidos pela esperança daquele que disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu já venci o mundo. E se estamos nele, e se somos dele, juntamente com ele, vencemos as aflições do mundo. E eu quero orar por você nesse tempo, irmão, para que você tenha renovadas as suas esperanças em um tempo de grande dificuldade e dor que talvez você esteja vivendo. Que essa palavra venha como um bálsamo no seu coração para te fazer entender que quanto mais pressionado você for, menos desanimado você deve viver a vida. Porque quanto mais pressão vier sobre você, significa que mais do produto dessa aflição pode manifestar na sua vida para que você possa, através da sua vida, glorificar ao nome do Senhor Jesus Cristo. Que esse tempo seja um tempo passageiro, mas que ele crie marcas em você, que produzam em você um caráter aprovado por Jesus Cristo em sua vida e daqui para sempre, daqui para frente. Eu quero orar por você. Talvez você esteja vivendo dias de aflição, mas é tempo de ouvir a voz do nosso Mestre Jesus que diz: tenha bom ânimo, eu já venci esse mundo. Pai, obrigado pelo privilégio que nós temos de ser corpo de Cristo. Obrigado pelas dores e aflições que nós precisamos suportar e passar, sabendo que dor maior deveríamos viver, mas que na cruz de Cristo a graça de Jesus foi revelada a nós e tomou o nosso lugar, ao ponto de que hoje nós podemos viver a justificação do propósito de Deus para a nossa vida. E hoje podemos, através de dias de aflição, glorificar a Deus com a nossa vida. Eu quero orar por cada irmão, por cada irmã que tem passado por dias de pressão, por dias de dificuldade. Que eles reconheçam que são como vasos de barro, que na sua humanidade trazem dentro de si o tesouro mais valioso da vida, que é Cristo habitando em nós. E se Cristo está em nós, então temos propósito de vida eterna, que é maior, que supera as limitações do cenário desafiador das aflições que nós estamos vivendo. Eu quero abençoar essa comunidade, quero abençoar essa igreja e essa comunhão, para que nós não sejamos definidos pelas nossas aflições, mas pela nossa esperança em Cristo Jesus, que venceu o mundo de aflições e nos fez vencer na cruz juntamente com Ele, hoje e para sempre, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida, meu irmão. Permaneça firme, não se permita ser desanimado, mas viva pela esperança de que maior do que as aflições da sua vida é aquele que é autor e consumador da sua fé. Deus abençoe você e até a próxima. Face a face te verei, rodeado de poder. Todo meu temor se vai com a luz do teu amor. Onde posso encontrar tua eterna paz, Senhor? Onde flui a adoração e as ruas de ouro são. Levantamos nossa voz a ti, Senhor. Sem pranto, angústia e dor, sem morte, comigo estás, comigo estás. Sem noite, sem aflição, sem culpa, comigo
chega o grande dia do Senhor, quando todos vão cantar em sublime adoração, pra teu nome exaltar. Sei que um dia chegará, onde reina eterna paz, não há guerras nem temor. Levantamos nossa voz a ti, Senhor, sem pranto, angústia e dor, sem morte, comigo estás, comigo estás, sem noite, sem aflição, sem culpa, comigo estás, comigo estás. Diga aí de casa, o meu coração. Digamos juntos. O meu coração sempre dará toda a glória a ti, Senhor. Meu coração, o meu coração sempre dará toda a glória a ti, Senhor. Sem pranto, angústia e dor, sem morte, comigo estás, comigo estás. Sem noite, sem aflição, sem culpa, comigo estás, comigo estás.